Bem-vindo ao programa Saber Direito. Estamos aqui hoje reunidos para iniciar um novo curso concernente ao direito penal militar. Estamos aqui com a presença de 3 alunos presenciais, o Alexandre, o Joaquim e o Davi. O tema que foi destacado a nós foi direito penal militar. Eu me chamo Zilá Maria Calado Fadu Petersen e integro a Justiça Militar da União como magistrada. Dentro do tema que nós pretendemos conversar a respeito dele em 5 aulas, nós vamos olhar a Justiça Militar, a especialidade do direito penal militar, o crime militar em tempo de paz, o crime militar em tempo de guerra e o processo penal militar. Pela extensão do tema, todos sabem que impõe-se uma análise um tanto superficial. E nós temos na nossa primeira aula hoje exatamente a Justiça Militar. Começamos a Justiça Militar e vamos olhar a forma pela qual essa justiça está organizada, como ela funciona. Bem, quando falamos em justiça militar, nós sabemos que justiça todos conhecem. Militar, obviamente, já qualifica essa justiça. E quando indagamos o surgimento dessa justiça, nós sabemos que, em termos de mundo, a justiça militar é muito antiga, porque ela sempre acompanhou os militares, aqueles que lutaram em defesa da sua terra, da sua gente. De qualquer modo, em termos de Brasil, nós vamos ver Brasil colônia, dependente de Portugal, e é claro que, dependente de Portugal, aqui aplicava todas as normas portuguesas. Existia justiça militar? Existia em Portugal. No Brasil, começou-se ainda, com o Brasil colônia, a criar, em termos regionais, uma certa autonomia de conselhos de primeira instância. Mas foi exatamente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão, que houve necessidade de dar à antiga colônia condições para a administração que passou a ser feita aqui. E foi exatamente assim que, em 1º de abril de 1808, através de alvará com força de lei, promulgado pelo príncipe regente D. João, ele ainda não era rei de Portugal, a rainha era Dona Maria, louca, ele emitiu esse alvará com força de lei, e nesse alvará, permitam-me ler foi estabelecido que estava sendo criado um foro especial para os delitos militares, objetivando, aspas, a boa administração da justiça criminal no Conselho de Justiça que se forma nos Conselhos de Guerra e do Almirantado, a fim de que se terminem os processos quanto antes e com a regularidade e exatidão que convém. Então, esse alvará ele criou um Conselho Supremo Militar e, mais adiante, ele falou num Conselho de Justiça que identificou no seu inciso 10, como um Conselho de Justiça Supremo Militar. E assim diz esse inciso 10, aspas, para conhecimento e decisão dos processos criminais que se formam aos réus que gozam do foro militar e que, em virtude de ordens régias, se deverá remeter ao Conselho de Guerra, ainda sem apelação da parte ou por meio dela. Haverá o Conselho de Justiça determinado e regulado pelos decretos, e aí o alvará refere toda a legislação anterior, tanto relacionada à formação, à estrutura do Conselho, como também a questão que a ele competia tratar. Esse Conselho de Justiça, ele é um Conselho de Justiça Supremo Militar,
ele constituiu exatamente o germe do Superior Tribunal Militar, que existe hoje, né? Ainda hoje, e que em torno dele se constituiu toda a justiça militar. Nós temos que lembrar que esses conselhos, em especial o Conselho de Justiça, ele também tinha uma constituição mista. Ele era formado por militares, indicados, lógico que da mais alta patente, e civis togados, como hoje o Superior Tribunal Militar se apresenta. Disse eu que isto ocorreu em 1º de abril de 1808. E a Justiça Militar, ela se apresenta, portanto, como a instituição judiciária, o órgão judiciário mais antigo do Brasil. À época, Brasil colônia. Depois o Brasil mudou, ele se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves, e após isso nós tivemos a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, nós tivemos em 1824 a primeira Constituição brasileira. Então, nessa Constituição de 1824, o que nós vimos foi o total desconhecimento daquela jurisdição militar. Em nenhum momento foi falado, de forma expressa pelo menos, na justiça militar. Tivemos, em termos de legislação aplicada por essa justiça, que efetivamente existia, a mais variada legislação, esparsa, confusa, inadequada, extremamente rigorosa, porque ela se baseava, em termos de direito material, sobretudo nos famosos artigos de guerra do Conde von Lippe, que somente no final do século ele perdeu a vigência no Brasil. Bem, nós tivemos a República e com a República surge uma nova Constituição. A nova Constituição, 1891, ela vai trazer exatamente no artigo 77, o seu artigo 77, que não dizia respeito ao Poder Judiciário, mas sim à Declaração de Direitos, assim se refere. Os militares de terra e mar terão foro especial nos delitos militares. Terra e mar, porque não havia ainda o Ministério da Aeronáutica à época. Parágrafo 1º, este foro compor-se-á de um Supremo Tribunal Militar, cujos membros serão vitalícios, e dos conselhos necessários para a formação da culpa e julgamento dos crimes. Parágrafo 2º, a organização e a